Som. Beleza, tá gravando ali. Seguinte. Sobre fotolitos. Como não tinha muito conhecimento sobre fotolitos, a gente decidiu marcar esse encontro agora de manhã para a gente fazer uma revisão completa sobre o que é um fotolito, como é que se faz, o que se confere, quando que está errado, quando que está certo. Então, são uns 15 minutinhos para explicar tudo isso, como é que funciona, tá bom? Então, o Illustrator já chegou a instalar no teu computador? Se puder, instalar hoje, porque daí amanhã a gente já consegue começar a conferir, vocês entenderem um pouco mais do processo, para te conferir os fotolitos através do teu computador, beleza? Vai passar o acesso do Adobe ali, daí a gente já faz rodar, tá? O que acontece? Esse aqui é o Illustrator. Você sabe a diferença do Illustrator para o Photoshop, né? Photoshop é imagem, foto, é arte visual, e o Illustrator é esse arquivo em altíssima resolução, entendeu? O Photoshop não tem altíssima resolução. Se eu der um zoom assim no Photoshop, ele vai perdendo a qualidade. O Illustrator não, ele tem uma qualidade infinita, sacou? Então, Photoshop, imagem, Illustrator, ele é imagens de altíssima resolução, que são chamados os vetores. Esse aqui é um vetor, ele tem uma qualidade infinita. Eu posso dar zoom até o infinito e ele nunca vai perder a qualidade. Tá vendo? Então, essa é a diferença. O fotolito, que é esse material que a gente manda para o Leandro, ele é um arquivo em qualidade infinita. Não existe como ter uma qualidade maior do que essa daqui. Vou colocar a tela cheia. Vê se tem como tela cheia ali. Então, não tem como deixar a qualidade melhor do que o fotolito, porque ele é essa qualidade infinita que tem aqui, tá? Então, seguinte, como é que começa uma arte aqui? Eu vou pegar e vou fazer um exemplo do zero, aqui vou apagar essa arte que está aqui, para mostrar para vocês como é que é feito todo o processo de criação de artes, tá? Esse aqui é o arquivo padrão que eu utilizo, até para ver, por exemplo, sobre logotipos, tamanhos de impressão. Eu coloquei isso aqui uma vez que eu usava muito isso daqui para conseguir não deixar o logotipo maior do que ele deveria estar. Aqui tem algumas cores padrão, que geralmente tinha mapeado na parte da serigrafia, para não errar na questão de precisão de cor. Aqui alguns itens que a gente usa muito, que nem o WhatsApp, Facebook, tinha o Instagram aqui também, o 51 quando é número de telefone, e isso daqui. Vocês já viram isso daqui em alguma arte? Em algum fotolito? Esse aqui tem uma função bem estratégica para a gente conseguir acertar melhor no fotolito. Mas antes, eu vou começar mostrando para vocês o processo todo. Aqui eu vou deixar a folha deitada e formato, estão usando o ofício ou A4, Gabriel? Então, A3. Que eu vou botar uma folha A4. Tá vendo que essa prancheta é do tamanho de uma folha A4. Isso aqui é uma folha A4, tá? Quanto tem de tamanho uma folha A4? Eu não lembro mais. É 21 por 28, alguma coisa assim, né? 29, mais ou menos isso. Aqui em cima. Tem largura 29,7, altura 21. E aqui até o primeiro ponto para conseguir lá no Illustrator ter mais assertividade. Saber identificar os tamanhos das informações na tela. Se eu pegar aqui a ferramenta prancheta, selecionar essa prancheta e vir aqui em cima ver, eu vou conseguir ver que a largura é 29, então de um lado ao outro é 29, e o outro é a altura 21. Sempre o que vem primeiro é a largura. Então, se eu tenho, por exemplo, 29 por 21, é 29 de largura por 21 de altura. Nunca é a altura primeiro, depois a largura, tá? Primeiro largura, depois a altura. Certo? Vou pedir para silenciar um pouquinho ali para a gente poder também manter a atenção. E aqui a gente tem a folha A4 para a gente poder começar o nosso fotolito. E para isso eu vou fazer uma arte aqui de um cliente que vai ser o logotipo mecânica, mecânica do pelo amor de Deus, Zé. Mecânica do Zé. Esse aqui vai ser o logotipo, que eu boto numa fonte melhor, Monte Serrat. Geralmente, quando eu faço design de estampa, eu gosto de já saber que cor vai ser a camiseta. Então, viu o HDMI ali?
que cor vai ser a camiseta, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar uma camiseta preta, ou azul marinho, melhor, azul marinho. Então, o que que eu faço? Bateria tá de boa? Sim, 100%. Eu gostei até. Nossa, nem eu sabia que eu tinha esse mundo aí. Outro lá no link. Deixa eu voltar pra essa. Voltar para essa. Tá vendo já? Tá. Então aqui vai ser a mecânica do Zé, e a gente vai colocar uma cor de fundo azul marinho. Então o que que eu faço? Eu desenho um retângulo, boto mais ou menos um azul marinho aqui, para conseguir visualizar mais ou menos como é que vai ficar. E aí eu coloco esse azul marinho aqui, organizar, coloco esse retângulo para trás. E aqui eu começo a ver que a minha estampa está aqui. Então eu vou botar estampa no azul marinho, colocar branco. Fechou? Ó, estampa branca, fundo azul marinho. Eu vou botar aqui mais ou menos o tamanho de uma folha A4, tá? Bloquear essa camada. Essa aqui vai ser a minha arte que eu vou escolher para a mecânica do Zé ser impressa, tá? E aí, a partir disso aqui, eu vou fazer alguns detalhezinhos para mostrar cores de impressão, como se fazer isso aqui da melhor forma. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou colocar um efeito que eu acho legal, tem muito tempo de criação aqui, um retângulo aqui, vou botar um azul clarinho para dar um tom sobre tom. Eu vou pegar ele e vou fazer uma inclinaçãozinha aqui, ó, para ficar mais, dar mais movimento para nossa arte. Fechou? Aqui, ó. Prontinho, boto tudo centralizado aqui. E aqui, mecânica do Zé. Mecânica do Zé. Deixa eu ver aqui, vamos ver se combina fazer um outro tom aqui. Mecânica do Zé. E aqui, para dar um efeito também, eu vou usar aqui. Pegar um círculo, inverter aqui, botar só a borda branca. Vou aumentar um pouquinho a borda branca. E aí eu vou colocar esse círculo atrás do mecânica do Zé. Aqui, organizar. Enviar para trás. Ele foi para trás do azul. Então, eu desbloqueio aqui o azul. Deixa eu ver como é que é aqui no Mac. Aqui. Pego o azul, coloco o azul para trás, que ele vai para trás daquele círculo. Então, o azul está lá no fundo, o círculo está entre o fundo e a escrita está em cima. Eu vou pegar e vou agrupar toda essa escrita no Ctrl G, fechou? Agora, no Ctrl G, isso aqui é um grupo, isso aqui é um objeto, isso aqui é o fundo, que está travado, fechou? Até aqui deu para entender, mais ou menos, né? Eu vou fazer o seguinte, tá? Tá vendo que esse texto aqui ele está editável. Se eu quiser mudar aqui, eu venho e edito, certo? Nesse momento, eu vou transformar eles em objetos. Atualmente, eles são textos editáveis. Quando eu mudar, eu não vou conseguir editar de novo. Então, é importante que eu pense nisso e saiba que esse eu consigo editar. Quando vai para o fotolito, ele não pode mais ser editado. Então, ó, selecionei tudo, vou vir aqui em cima em objeto, expandir, ok. Ele vai transformar, tá vendo que agora, se eu botar aqui, eu não consigo editar. Eu consigo arrastar as informações, mas agora é um desenho, não é um texto. Então, eu não consigo parar aqui e botar uma nova letra. Então, agora ele está em objeto, ele está expandido, vetorizado. Fechou? Por que que eu fiz isso? Porque eu quero fazer um efeito de sombra aqui, para o azul não ficar encostando no branco e dar um contraste, ou não parecer que tem muita nitidez aqui. Então, peguei, agrupo esse daqui, eu vou lá em camadas, vou duplicar esse grupo para baixo. Vocês não precisam aprender isso, mas entender o que está acontecendo. Eu vou colocar uma espessura e eu vou colocar a cor dessa espessura azul marinho. Vai parecer que tem uma sombra.
mas na verdade não tem uma sombra. Tem uma borda da cor do fundo. Tá vendo? Só que eu consigo visualizar como se fosse uma sombra. Fechou? Então aqui eu tenho uma arte do cliente, tá? E aí eu vou nessa arte do cliente aqui, para dar mais exemplos depois, eu vou precisar fazer o seguinte, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais a altura dela, para ela não caber em uma folha A4, para me mostrar para vocês como encaixar melhor as informações. 519, 99, 99, 99, 99. Eu vou botar a cor disso aqui, pode ser azul clarinho também. Vou botar o mesmo tom desse aqui, mesmo tom. Eu vou colocar aqui. Faça já seu orçamento. Vou diminuir o tamanho dele aqui. Ficar em branco, para mostrar depois para vocês a mistura de cores. E também para mostrar outro efeito lá na frente, eu vou colocar um retângulo por baixo. Aqui, pode ser um retângulo azul. Eu pego isso aqui, organizar, trazer para frente, boto o retângulo aqui e vou dar uma dobradinha nele, para ele ficar também mais moderno. Aí, fechou. Aqui eu tenho a arte de um cliente para mostrar como que se faz a arte para depois transformar em um fotolito, tá? Então o cliente aprovou isso aqui, tá? E agora eu tenho lá o mockup da minha camiseta, etc. Como é que eu faço até o mockup? Eu já tenho um arquivo aqui, então eu vou fazer. Ó, abrindo o mockup, que é no Photoshop, porque o Photoshop é imagem, né? O Illustrator é arquivo de altíssima resolução. Photoshop eu vou fazer a visualização desse arquivo. Ó, beleza, tá aqui, ó. E aí eu vou querer a camiseta, cor a gente já pega lá. Aqui, ó. Ativei o marinho, desativei o vermelho para desativar as bordinhas ali. Fechou? Então, tá marinho aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou lá no Photoshop, vou lá no Illustrator, peguei essa estampa que eu desenvolvi aqui, dei um Ctrl C, Photoshop, clico na camiseta, Ctrl V. Vou colar em Pixels. Tá vendo que ele veio com a borda azul, né? Eu tenho que tirar essa borda azul. Como é que eu faço? Eu boto ele lá para cima, essa camada aqui lá para cima, venho aqui em selecionar, intervalo de cores, e eu vou falar, ó, eu quero esse azul aqui, e eu quero que se eu botar muito grau de seleção, ele vai começar a pegar tudo que está meio azul na imagem. Se eu botar pouco, ele vai pegar só o pixel exatamente daquela cor azul. Então, eu vou deixar um pouquinho a mais para ele pegar algumas variações que tem entre uma fonte e outra ali, só que eu não vou pegar muito, senão ele vai começar a apagar esse azul aqui. Tá? Então, ok. Eu vou apertar um delete e Ctrl D. Entendeu? Eu selecionei o azul marinho e falei, ó, apaga isso daqui, porque eu não quero isso aqui na estampa. E agora eu consigo dar um Ctrl T e diminuir do tamanho que eu quero a estampa. Por exemplo, se eu quiser aqui, nesse aqui, eu não sei o tamanho da precisão dele, mas eu colocaria uns 28 centímetros. É, mais ou menos isso aqui mesmo. Uns 28 centímetros. E aí eu tenho que ver, por exemplo, tá vendo que aqui tem alguns pixels aqui do ladinho? E aqui já entra no que vocês podem tomar atenção para conferir. Tá? Tá vendo que tem... Tá vendo essa linha azul aqui? Bem à esquerda? Eu me baseei nela para medir os 28, certo? Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei, botei a linha azul à esquerda ali no zero, só que a estampa não começou aqui. Tem um pixel aqui que não apagou, entendeu? Por isso que ele está interpretando como se fosse ali. Eu tenho que pegar ele daqui, ó. Que aqui é o tamanho da estampa, aqui é onde começa. Tá vendo? Ó, aqui e lá também ele acaba aqui no tracinho do A. Então eu tenho que medir por isso daqui, ó. Aqui tá 28. Começando no M aqui, terminando no A aqui. Até aqui, pegaram a ideia, né? Então, depois eu acho que a gente ajustou a proporção. Esse aqui é um dos primeiros mockups que a gente tem ali validado. Tá? Então, digamos que esse aqui é 28 de largura
estampa em 2 cores, o cliente aprovou e gostou bastante. Digamos que ele quer essa mesma estampa aqui na frente da camiseta. Então, eu pego aqui, duplico, apago essa escrita aqui, que geralmente na frente não vai. Ele quer em 9 centímetros, né? Então, eu faço a mesma coisa. Boto aqui no 0, o M no 0. Isso aqui em 9 centímetros, o A ali no finalzinho. Boto no lado esquerdo do peito. Fechou. 28 nas costas, 9 na frente. Isso, né? E aí eu venho no Illustrator, o cliente aprovou aquilo lá. Ó, beleza, cliente aprovou. Agora eu passo para a parte de fotolito de fato. Que aí é pegar esse arquivo aqui, que é uma arte, e transformar em um fotolito. Tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que fazer o seguinte, pensar que eu vou criar uma estampa em 28 de largura e uma em 9 de largura. Então, eu pego primeiro essa daqui, que é 28, e eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar, e agora é importante, tá? Se eu pegar, que eu vou mudar a cor do fundo para a gente conseguir ver que tem uma borda ali. Esse aqui é um azul marinho igual, representando, só que eu consigo ver a borda. Se eu pegar e selecionar tudo isso daqui, ó, outra coisa. Não, isso que eu vou falar depois. Objeto, expandir, para transformar aquela borda ali também em objeto. Selecionei tudo aqui. Ele diz que eu tenho quanto de largura aqui? Deixa eu ver. Largura, eu tenho 19. A altura, eu tenho 16. Então, está menor do que eu gostaria que tivesse. Então, eu vou falar o seguinte. Ó. Aqui eu linkei a altura com largura. Se eu não tenho linkado aqui, eu vou mudar a largura, por exemplo, para 29. Ele vai só esticar. Não é o que eu quero. Então, eu vou transformar, eu marco esse cadeadinho e vou aumentar ele para 28 de largura, que é isso que eu quero. Ele já vai aumentar a altura proporcional, sem distorcer. Então, aqui eu tenho quanto de largura? 28. Só que ele está contando essa bordinha aqui e essa bordinha aqui, tá vendo? Então, o que eu faço? Eu pego um retângulo, desenho um retângulo exatamente onde eu quero dizer, ó, isso aqui é desse tamanho aqui. Esse retângulo aqui, eu vou deixar ele em 28, que tá aqui, ok. Transformar, aqui ele tá 26, de fato. Então, pegar, ó, 28 de largura. Esse retângulo tem quanto? 28 de largura. Então, eu pego, posso agora apagar esse fundo aqui. Eu vou pegar este item aqui e vou posicionar aqui, ó, para o M começar ali e o A finalizar ali. Porque se o retângulo tem 28 de largura e eu alinhar aqui toda a estampa para começar no 0 e terminar no 28, a estampa aqui tem 28 de largura também. Entendeu? Então, apaguei, ou até para deixar mais claro, ó, isso aqui eu vou ver. Tem 28, exatamente. E a estampa aqui, botando em cima, começa daqui e vai até aqui, tem 28. Poderia ser mais preciso, mais chato aqui, mas é milímetro, não é tão necessário assim, tá? Então, agora ela está com 28, a estampa. Até aqui, entendido, né? Não precisam saber como fazer no Illustrator, mas vocês precisam entender que, ó, a estampa tem que estar com o tamanho que foi combinado, não outra informação da estampa. Tá, agora que a gente já tem isso daqui, a gente consegue dar uns próximos passos. Tem como fazer uma parte mais complexa ainda na parte de arte, mas aqui não precisa. O que eu vou fazer agora é o fotolito. A partir de agora é o fotolito, na verdade, tá? O que acontece? Quantas cores a gente tem aqui? Quais? Azul claro, azul marinho e branco. Exato. Qual delas a gente não vai imprimir? Azul marinho. Perfeitamente. Então, o que eu vou fazer, tá? Nesse caso aqui, eu vou pegar um registro, copiei o registro, eu vou colar o registro aqui. E aí eu já vou medir o que dessa estampa cabe na folha e o que não cabe. Então, ó, a largura ali coube, beleza, eu só preciso do azul claro e o branco. A borda branca está lá em cima, mais ou menos. E o registro, eu vou ter que colocar ele aqui dentro, para ele caber também. Para ele não ficar fora da folha que eu vou imprimir. E eu preciso colocar 2 registros. E aí vocês já vão entender o porquê do registro. Vocês sabem por que existe o registro? Para
Deixar tipo alinhadinho, depois não. Isso aí, para poder encaixar as cores depois. Então, ó, tá vendo que o registro ele tem que ficar dentro da folha e sinalizar, porque eu vou imprimir aqui uma folha, depois vou levar para cima e imprimir outra. Entendeu? Depois eu encaixo tudo. Então, eu tenho o registro, eu tenho a estampa, e agora sim ela cabe ali dentro da minha arte, eu vou deixar mais claro. O original, eu gosto de deixar uma exatamente como está aqui. Se eu errar na edição, eu só volto, pego um original e mudo. Então, eu vou pegar uma cor de impressão, total tem 2 cores de impressão, né? Então, original, cor 1 de impressão, cor 2 de impressão. Pode escolher aí o branco ou azul primeiro. Azul claro. Aqui eu boto a cor para identificar. Azul claro e aqui branco. Então, olha só. Agora que começa a logística de como é que funciona um fotolito. Se esse daqui é azul claro, o que que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar todas as informações da arte aqui. Eu posso, inclusive, tirar o registro, porque o registro é a única informação em preto que existe na arte. Assistente azul marinho, branco e azul claro. Retirei o registro e selecionei todas as cores da arte. Eu vou clicar nessa rodelinha aqui, porque a minha missão agora, como o azul claro que eu vou estampar, tudo que está em azul claro precisa ficar preto. Todas as outras cores têm que ficar branco. Por quê? Porque branco não imprime na impressora. Ela só vai usar o preto. Por isso o fotolito é aquele arquivo preto. Porque eu marco onde eu quero cada cor em preto. Por exemplo, aqui, ó. Vou mudar aqui. Esse aqui é o azul claro. Azul claro, ó, o que eu estou falando para o Illustrator é o seguinte. O que estava em azul claro, eu quero que torne preto. O que estava em azul marinho, que é a borda, eu quero que torne branco. Porque aquilo ali é transparente. Eu não quero imprimir aquilo ali. E o que estava branco, fica branco, porque eu quero que não apareça na imagem. Então, ok. E está aqui o fotolito da arte azul claro. Por que ele fica desse jeito? Porque quando eu coloco branco para trás, eu coloco um branco aqui para mostrar o que de fato vai aparecer ou não, ele só vai mostrar os pontos que estão azul na arte. Entendeu? Tudo que está azul claro aqui, ó, esse aqui é como vai ficar a estampa, entendeu? À esquerda é como fica a estampa. À direita, o fotolito da cor azul claro. Tudo que aqui está azul claro, aqui no direito tem que estar preto. E 100% preto. Ele não pode estar cinza ou ter algum outro tom. O fotolito é um arquivo que só tem cor preto ou branco, transparente. Tá? Porque lá no Leandro, ele vai pegar essa folha aqui, ele vai botar numa máquina que ele tem e ele vai abrir uma tela só onde tem preto. E só onde tem preto a tinta vai passar para a camiseta. Então aqui ele vai pintar de azul esse fotolito. Tá? E aí o que acontece? A gente tem esse outro aqui, esse da direita. Esse aqui, qual cor de impressão é? É o branco. Esse aqui é o branco. Então, o que eu faço? A mesma coisa. Seleciono tudo. Eu posso tirar a cor preta aqui, porque para mim ela não... Eu vou até fazer com preto para vocês entenderem o porquê. O que vai mudar. Selecionei tudo. Quantas cores eu selecionei? 3. 3 mais o preto do registro, que não conta, né? Então, cliquei na rodelinha aqui e eu vou fazer aqui a mistura de cores. Tudo que está azul claro tem que ficar que cor? Por quê? Para não aparecer no fundo. Então, tudo que está azul claro vira branco. Foi isso que aconteceu? Isso aí, né? Tudo que está azul marinho vira que cor? Branco. Por quê? Porque eu não imprimo azul marinho. E tudo que está preto vira que cor? Branco também, porque não é para aparecer. Exato. O registro ele não aparece na arte final. Nesse caso aqui, se eu tirar a cor do registro, ele vai desaparecer daqui também. Então, o registro é o que eu posso deixar aparecendo, porque o Leandro, ele tapa na hora de imprimir o registro. Então, nesse aqui, o preto fica preto, só para a gente não perder o registro de vista. E o branco vai ficar que cor? Preto. Preto, porque ele precisa aparecer. A gente tá fazendo do branco, daí precisa ficar preto. Isso aí. Ó, cliquei aqui, botei preto. Exatamente isso. Ó, tá vendo?
tudo que está em branco nessa primeira aqui da esquerda, aqui lá na última está preto. Tudo que está azul nessa primeira, nessa primeira arte, nessa segunda arte aqui, está preto. Então, esse é o fotolito dessa arte das costas, com duas cores de impressão, entendeu? E aqui eu já tenho a minha separação de artes e eu conseguiria fazer o fotolito aqui concluído a partir dessa divisão aqui. Mas por que o faça já apareceu os dois? Faça já. Ah, perfeito. Por quê? Aqui tá branco, certo? No meio é branco, né? Então, no fotolito do branco, ele vai ficar escrito branco. Nesse daqui, o fundo, o retângulo, ele tá azul. Só que em cima tem uma cor branca. Ali é tipo um vazado. É um vazado. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu achei que ia ficar só o retângulo. Eu posso fazer isso aqui. Só que imagina se o Leandro imprime o azul depois do branco. Entendeu? Ele vai cobrir uma estampa a partir da outra. E aí não vai aparecer o número, vai ficar só azul ali. Então, se eu deixar assim, mesmo se ele imprimir o azul depois do branco, vai aparecer o número. Tá? Então, até aqui, por isso que ele ficou escrito. Um é o branco e o outro é o azul, que eles vão se encaixar. E aí que começa alguns detalhes importantes. Isso aqui é o principal que vocês precisam entender. Porque lá no fotolito, ele não vai ter essa carinha aqui exatamente. Ele vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, por exemplo, aqui, deixa eu desbloquear. Ó, vou levar toda essa edição aqui para cima e eu vou já preparar o fotolito, porque vai mais de uma página para o Leandro, certo? Aqui, ó, uma página, 2 páginas, 3, tá 4 páginas aqui. E aí, como é que eu vou fazer essa separação? Para fins didáticos, eu vou deixar essa aqui em cima, vou levar essa aqui para baixo, e aqui eu vou organizar a minha arte para conseguir enviar para o Leandro e ele acertar melhor. Vou apagar o fundo, vou apagar o fundo. O branco não imprime, não aparece. Esse aqui eu vou posicionar no meio da folha para não deixar nada desaparecer. O branco eu posso deixar para cima, porque ele já não iria aparecer. Ó, quase que coube as duas estampas aqui na mesma, tá vendo? Quase que só pelo acento do A ele não coube. Então, eu faço o seguinte, eu posiciono aqui. Esse aqui é a primeira folha que eu vou usar. A segunda folha que eu vou usar vai ser completando essa daqui. Entendeu? Porque o Leandro vai fazer o quê? Tendo essas duas folhas, ele vai recortar aqui. Não precisa nem recortar, na verdade. Ele vai recortar esse número aqui, tá vendo? Isso aqui ele não vai usar daqui para baixo. E ele vai emendar nessa outra folha aqui, ficando uma folha maior. Então, a folha 1 e a folha 2, isso aqui representa a cor azul da estampa. A cor branca, como é que vai ficar? Aí, cor branca. Isso aqui é importante. Por que geralmente tem algum erro no fotolito? Tá vendo que no arrastar eu fiz meio que isso aqui? Já vai dar errado no final, porque eu arrastei aquilo ali. Então, é importante, por isso, conferir. Beleza, agora o branco. Ó, vou posicionar para o branco encaixar melhor aqui. Só que eu faço já esse orçamento no coube. Então, eu vou arrastar e duplicar ele para cá, para fazer encaixar. Depois, quando está impresso, eu pego uma cor, encaixo na outra e está pronta a arte. Entenderam? Agora, tem um ponto interessante que eu faço para melhorar esse fotolito aqui, porque ele já está bom, já daria certo o pedido aqui. Tá? Mas o que eu preciso fazer para melhorar? O encaixe de cor é o seguinte, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, vou pegar uma elipse. Se eu tiver uma cor aqui, fala uma cor aí. Fala uma cor. Qualquer cor? É. Sei lá, vermelho. Vermelho. Fala outra cor, Cass? Verde. Verde. Ó, tem essas duas cores aqui. Tá? Quando eu imprimo isso aqui, uma cor em cima da outra, encostadinho, eu tenho que ser muito ninja na impressão para conseguir fazer com que fique exatamente um encostar no outro. Eu aprendi isso pintando a minha casa. Sempre vai borrar um pouco. E o que tu tem que fazer quando tu faz? Tipo, tem que pintar primeiro o verde, depois botar uma fita e depois pintar o verde. E a gente vai fazer isso exatamente. A gente vai pintar um pouco por baixo e depois pintar por cima. Então, o que isso quer dizer? Tá? Se eu for fazer essa impressão aqui, eu não posso deixar simplesmente... Esse aqui eu vou deixar branco, esse aqui eu vou deixar ele preto, esse aqui eu vou deixar ele preto e esse aqui eu vou deixar branco. Por quê? Porque vai ter que ser muito preciso. É como se eu não estivesse pintando por baixo, depois o outro por cima com a fita. Então, o que eu faço?
Posso fazer algumas coisas aqui. O que é mais inteligente? Clica aqui, aumenta um pouquinho, porque mesmo que ele vai pintar lá um pouquinho para lá da linha que é real. E aqui, nesse aqui, eu posso também dar uma espessura para ele não ficar desproporcional com o outro, entendeu? Então, ele vai, esse aqui, ó, se eu botar por cima, esse de baixo, ele vai passar um pouquinho por cima do preto, tá vendo? E aí, passando por cima, aqui, ó, essa aqui é a linha original, isso em verdinho foi o que a gente aumentou de espessura para ele cobrir um pouquinho a tinta e não ficar estranho. É o que a gente vai fazer aqui nesse Faça Já Seu Orçamento, tá? Que a gente vai fazer o seguinte, o Faça Já o Seu Orçamento ficaria exatamente, milimetricamente em cima desse espaço do Faça Já Seu Orçamento, né? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, Faça Já Seu Orçamento, eu não vou aumentar ele assim, tá? Eu vou só dar uma borda um pouquinho maior nele. Para quê? Para o azul, quando eu pintar, ele entrar um pouquinho mais para dentro da cor. Então, eu vou vir aqui ó, na espessura. Ao invés de verde, eu vou colocar uma espessura preta. Se eu continuasse dando borda, ele ficaria desse jeito aqui. Tá vendo? Mas eu vou dar só uma bordinha sutil para quando o Leandro pintar a cor azul claro, a tinta entrar um pouquinho para dentro do branco. E quando ele fizer o branco de acabamento, o branco vai cobrir o azul, ficando mais legal, entendeu? Então, por isso, geralmente, a gente tem que entender a ordem de impressão das cores, porque eu tenho que saber que cor ele vai imprimir em cima e que cor vai imprimir por baixo, né? Então, aqui, ó, este daqui, nesse caso, ele imprimiria, idealmente, primeiro o azul, depois o branco. Senão ele ficaria meio distorcido aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Pode distorcer um pouco se ele pintar ao contrário. Tem que aumentar sempre o que vai primeiro. Isso varia. Dos dois jeitos vai dar certo na maioria dos casos, tá? Então, eu geralmente, nesse caso aqui, aumentaria o de baixo, porque daí o branco entra dando um acabamento, entendeu? E eu não preciso pintar o branco para esse aqui dar o acabamento. Também poderia fazer o seguinte, ó. Dos dois jeitos vai dar certo, tá? Eu diminuo toda a espessura aqui e eu aumento um pouco este daqui. Entendeu? Era o que eu achei que ia fazer. Dos dois jeitos dá certo. Só que aqui ele vai tender a ficar um pouquinho mais borrado, entendeu? Ó, se eu aumento muito, ele vai distorcendo um pouco a minha estampa. Daquele outro jeito, não tanto. O que dá para fazer melhor ainda é um pouquinho dos dois, entendeu? Então, bota um ponto aqui, que ele não vai distorcer, e um ponto aqui, que ele também não vai distorcer. Aí eu aumento um e aumento o outro. E aí fica top. É isso que o Leandro chama de contorno. Isso aí. É Quando eu ia aumentar. lá, ele reclamava que estava em Geralmente é isso, tá? E aí, a partir disso, tem algumas outras coisas que dá para fazer e que tem que fazer. Por exemplo, a estampa da frente. É o mesmo processo, é uma folha adicional aqui, só que eu vou fazer a mesma coisa com uma estampa menor, que eu não vou precisar 2 páginas para imprimir um logo, entendeu? Então, isso aqui que é um fotolito. E na hora da conferência, a gente pode fazer até em outro dia, para não ficar tão extenso hoje, eu tenho que conferir essas questões. Se uma folha encaixa com a outra, se não tem algo sobreposto, porque às vezes eu tento aproveitar, por exemplo, ó, eu vou aproveitar esse espaço aqui debaixo da folha, daí eu vou colocar essa estampa aqui. Daí eu acabo sobrepondo alguma coisa aqui. Pode dar erro. Tende a dar erro. Se eu for, por exemplo, querer encaixar muito o texto dentro da mesma folha, aqui faltaria o acento do A, por exemplo. Entende? É um tipo de erro que pode acontecer de fotolito, que cortou o acento do A. Outro erro que pode acontecer é quando eu não deixo totalmente escuro ou claro as cores. Então, eu deixo meio que um... Então, eu vou botar aqui para transformar. Eu deixo meio que um cinza e eu deixo meio que um branco. Eu tenho que conferir porque não vai abrir muito bem a tela lá pro Leandro se tiver desse jeito aqui. Aqui forcei um pouco o cinza, mas dá para entender, né? Aqui meio que abriria alguma coisa lá na tela dele, porque está quase preto. O cinza é mais próximo do preto. E esse preto aqui, ele não está tão preto. Então, ele não abriria tanto. Assim é o correto. Assim já não vai funcionar. Entendeu? Por isso tem que ser bem preciso. Eu acho que para hoje tá bem, já ficou bem mais claro como é que é o fotolito. Deu para entender a linha de raciocínio para vocês de como é que funciona?
Tá, e aí a cada dia a gente vai aprofundando um pouco mais. Isso aqui vai ficar gravado também, se Deus quiser. Deixa eu ver. Tomara que sim. Ah, aí, ó, gravado. Que beleza. E aí a gente poder fazer uma revisão a cada dia desse processo aqui para conseguir ter mais clareza na hora de fazer o fotolito. Tudo que está fora da página dessa prancheta não vai aparecer. Então, eu não preciso apagar isso aqui na hora de enviar para o Leandro. Até porque, se eu quiser revisar depois, eu posso pegar esse mesmo arquivo e revisar. Se ele tiver assim, eu não tenho o original. Não é inteligente para mim. Então, eu deixo o original. Ah, eu errei aqui no meio, eu só venho, pego um original, duplico e continuo. Entendeu? Não preciso refazer todo ele porque eu errei alguma coisinha. Tá? Outra conferência, escrita durante o fotolito. O que mais vocês devem reparar, porque essa parte de acerto de cor e tudo mais, o Leandro ele consegue acertar. O que mais vocês devem reparar é a escrita. Se tá, a ortografia está correta. Esse é o principal BO de fotolito, quando ele vai errado. É quando está escrito errado. E aí eu aconselho vocês usarem o chat GPT, etc. Tira a foto da estampa e pede para ele corrigir o ortográfico, ou bota no corretor. O número de telefone aqui eu fazia de ligar para o número para confirmar, porque daí não tem erro, entendeu? Quando vê, às vezes eu boto um número que nem funciona mais. E aí, quando eu ligo, eu testo isso e eu falo para o cliente, ó, teu número não está funcionando. Então, dá para testar isso aqui muito bem. Eu vou salvar esse fotolito aqui, porque amanhã vocês podem conferir esse fotolito e quando ver, a gente bota um fotolito com alguns erros aqui, vocês têm que identificar qual é o erro do fotolito. Acho que daí a gente vai aos pouquinhos treinando sem ficar muito pesado para um dia. Porque assim, é bem mais fácil se fosse separado, que nem ontem, lembra que eu te mandei? Ah, não tem que ser separado por cor? Consegue. Seria muito mais Consegue abrir, fácil se Bruno? fosse desse jeito. Tipo, É que eu tenho que sair agora. Eu tenho 8h55. O que seria? É um fotolito do. Ah, que bota várias folhas numa só? Isso, e várias cores numa só. É, tem que ter a descrição da... Tem a descrição da cor no registro? Ah, não, isso é que nem... É, daí é um erro também, né? Porque daí o Leandro não tem como entender o que é cada coisa. Se enviar agora eu consigo ver. Sim. É agora. Enviado. Tá, olha como é que eu analiso o fotolito. Dá para deixar gravando isso aqui. Deixa eu ver, tá gravando aí? Deixa eu ver se tá gravando. Tá, beleza. Isso aqui, parte 2 agora. Vai ter o nome mesmo? Gabriel, né? Tá. O fotolito disse, olha, ele vem em PDF. Eu posso analisar ele em PDF ou ser mais profundo ainda e abrir com o Illustrator. Por enquanto, só PDF, tá? Vamos ver aqui como é que vai ser. Simples. Ó, aqui o vetor já sei que tá errado. Não tá errado, né? Pode estar melhor. Vocês estão vendo aqui que foi vetorizado sem pegar a fonte. Tá. Não vai dar um problema, entendeu? Só que isso aqui já tem que barrar. Foi o Vitor que fez essa arte, tem que barrar nesse aqui porque não pegou a fonte, entendeu? Vetorizou automático e acontece isso aqui. Na estampa, não vai ficar tão nítido, tá? Mas é para entender. Simples, profundo e extraordinário, beleza? Então, aqui está alinhado. Aqui é azul na esquerda e branco. Tá, isso aqui eu não sei se é parte do branco ou parte do azul. Eu teria que ver o mockup para conseguir entender. Olha, não, daí tá bem errado, né? Porque ele misturou frente e costas na mesma estampa para tentar aproveitar a folha. Geralmente, quando eu faço isso aqui, teria que, por exemplo, pegar isso aqui, abrir com fotolito. Aqui vai vir com fonte errada, mas não tem problema. Tá, esse aqui é dentro do fotolito, é o mesmo arquivo, tá vendo? Vocês podem abrir com o Illustrator, porque daí vai vir com o mesmo arquivo, o original, o azul e o branco. Só que essa divisão aqui confunde, parece que isso aqui é no topo da arte, né? E parece que é tudo de uma cor só. É que assim o Leandro pede pra gente organizar. Ele pede pra colocar tudo dentro de uma folha só e aproveitar o máximo de espaço. Mas olha só, eu vou aproveitar o máximo de espaço aqui, ó. Sim. Caso organizar as informações de forma mais... É só pegar isso aqui e fazer desse formato aqui, entendeu? Porque aí eu não...
Porque assim parece que é uma estampa assim na frente, na minha visão, né? Eu também achei. Primeiro batida de olho. Só que se eu pegar e organizar isso aqui melhor, por exemplo, pegar isso daqui e colocar assim, eu consigo compreender muito melhor. Que é, ó, não vai ter uma estampa com um alinhamento assim, né? Então, eu não vou misturar as coisas e eu aproveito mais a folha, porque isso aqui eu posso usar para imprimir alguma outra coisa, inclusive. Mas teria que ter o registro daí nesse de baixo também, escrito branco. Esse aqui não é necessário, porque ele só tem uma cor e é nas costas, entendeu? Quando tem uma cor pequena que não precisa emendar a folha nas costas, não precisa. Eu posso ter para facilitar, por exemplo, o alinhamento, porque às vezes, digamos que o Leandro não consiga alinhar para deixar a casinha reta. Então, eu posso botar um registro reto que ele vai alinhar horizontalmente aqui, tá vendo? Para conseguir deixar mais preciso. Mas não é necessário nesse caso aqui. Geralmente não é colocado, tá? Mas peço que vocês reparem, por exemplo, o que eu disse, ó. Aqui não é a fonte original. Eu acho que eu até tenho essa fonte aqui, ó. Essa aqui é uma fonte simples, né? Não tem mistério. Que é a Bebas Neue, nesse modelo aqui, ó. Então, isso aqui vocês já não podem deixar passar, porque é algo que vocês conseguem bater o olho e pegar. E, ó, isso aqui é uma fonte, né? Isso aqui é uma arte que, inclusive, é nível 1. Não sei, ele criou do zero ou é a cliente que criou? Não, já tinha o arquivo do campo. Ah, então, isso aqui é nível 0.5, sabe? Ó, Na verdade, ela já tinha uma carga, mas a gente precisa ter o nosso. sim. Ó, então, essa é a fonte light, tá vendo? Essa aqui é a mesma. E daí, para não borrar lá na impressão, dou uma espessura um pouco maior, para ficar um pouco mais gordinho aqui. Só que isso aqui já não pode passar, entendeu? Quando tem isso aqui, significa que foi vetorizado automático e dá para fazer melhor, mais rápido, inclusive, pegando a fonte, que não é uma fonte difícil. Extraordinário. Tem algum erro de ortografia aqui? Vocês não conseguiram ver? Aqui não tem. Mas é fácil de ter quando é palavra longa assim. Tá? Compreendido sobre isso? Beleza. Daí a gente vai ao longo dos dias fazendo um pouco mais, aprofundando mais, tá? E aí eu vou deixar essa aula aqui no YouTube também, se quiserem reassistir e tudo mais. Acho que a gente vai precisar quando for conferir o prato.